Olá! E o companheiro boiadeiro, o amigo investidor, perceberam que essa semana que a gente terminou, né, foi uma das piores aí para o mercado do boi gordo, falando assim no geral, tanto para o pecuarista quanto também para a indústria, para o setor frigorífico, né? O que aconteceu, evidentemente, está todo mundo vendo, a gente está falando isso toda hora, né? Foi o grande assustamento provocado pela pandemia de coronavírus, né? Que botou todo mundo dentro de casa e todo mundo padecendo de uma grande insegurança, sem saber o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 dias, muito menos do que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, né? Bom, o primeiro resultado dessa situação foi que o consumidor sumiu, né? Nas principais regiões de comercialização de carne do Brasil, o balcão do açougue ficou vazio, né? Não se vendeu praticamente nada nesta semana derradeira, né? A reação do dono do frigorífico, evidentemente que foi a de botar o pé no freio, né? Quer dizer, o que ele mandou a turma dele fazer é: compra o menos possível, vamos encurtar a escala o máximo que der, né? Botar o negócio na geladeira para esperar e ver o que é que vai acontecer, se é que alguém está conseguindo ver alguma coisa no meio dessa confusão, né? Bom, enquanto isso, evidentemente que o comprador de boiada saiu no trecho com o facão derriçador de preço na mão, descendo o golpe à torta direito na cotação da nossa mercadoria. O amigo pecuarista deve ter visto aí em algumas regiões do país, como aqui em São Paulo, por exemplo, teve gente querendo pagar R$15 a menos pela arroba do que o preço de referência na praça naquele dia, né? Bom, o que aconteceu depois foi que ali, depois do meado da semana, a situação começou a melhorar minimamente. Foi bem pouco, né? Mas já fez alguma diferençazinha, porque, em primeiro lugar, né, o trabalhador que ainda está empregado recebeu o salário. Essa foi a semana em que a maior parte das empresas pagou o salário aos seus funcionários, e isso acabou gerando algum movimento no balcão do açougue, né? Também começou a chegar para a população aquela ajuda de emergência do governo que tinha sido prometida e começou a ser paga agora nessa semana. Não é grande coisa, é uma verdadeira miséria, né? Mas alguma diferença pode fazer para quem estava sem renda nenhuma, né? Também deve ter ajudado um pouquinho. Bom, aí o que a gente pode esperar para a semana que vem é uma ligeira recomposição dos estoques de carne, tanto no varejo quanto no atacado, para compensar essa venda um pouquinho maior que aconteceu aí nesse final de semana, também por conta aí do almoço de domingo de Páscoa, né? Mesmo que com as pessoas confinadas em casa, no mínimo esse almoço deve ter sido um pouquinho melhor, né? Todo mundo fechado, mas com carne na mesa pelo menos, né? Bom, então além dessa reposição de estoques, o companheiro também deve ficar atento com o movimento da China, né? Essa é uma notícia bastante positiva. A China voltou a comprar em quantidades bastante consideráveis, né? Está fazendo a diferença no mercado, mas a gente lembra sempre que não é todo mundo que tem o animal que a China precisa, né? É um animal de até 30 meses de idade, com bom acabamento de carcaça, e não é todo mundo que tem boi e vaca e novilha dentro desse padrão, né? Mas já ajuda bastante a enxugar o mercado. A questão que vai merecer daqui para frente muita atenção do amigo fazendeiro é o clima, né? A gente sabe que já estamos entrando aí na estação mais seca do ano, ainda tem pasto na fazenda, né? A gente ainda está vendo que o pasto sustenta ainda um pouquinho, mas o fazendeiro vai ter que pensar na sua estratégia de desovar essa boiada pronta que está na invernada, né? Todo ano a gente tem aquele movimento de manada que o pessoal fala, né? Que sai todo mundo vendendo de uma vez só, e isso, logicamente, que acaba derrubando o preço para todo mundo, né? Então, para tentar fugir desse efeito, o pecuarista desde já deve começar a pensar numa estratégia de vender um pouco mais pausadamente, de fazer conta. Olha, se o preço que está sendo oferecido na praça já representa lucro, já vai deixar alguma coisa, venda, a hora de vender. Não dá para arriscar nada na situação, de acordo com a gente está, nessa situação que a gente está hoje, né? Uma situação de extrema incerteza, de perigo para todo mundo, não só sob o ponto de vista de saúde mesmo, né? E as pessoas devem ficar em casa, mas também sob o ponto de vista da continuação dos nossos negócios.